Questão 123, caderno azul. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão de menos 83 graus Celsius e pressão de vapor maior do que a água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve, item A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. B, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. C, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. D, proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Item E, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Muito bem. Questãozinha tratando aqui sobre técnicas de separação de mistura. Geralmente é um dos primeiros conteúdos dados no ensino de Química Geral do primeiro ano do ensino médio, né? Bom, se a gente comparar aqui as características com a técnica que a gente vai poder usar, né, nós vamos chegar num item correspondente, né? E o objetivo é esse. Mas vamos tratando de item por item, tá? No item A diz assim: o técnico deve evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Se a gente analisar as características do acetato de etila, indica que ele tem baixa solubilidade em água. Isso se deve à polaridade da molécula, né? A água é uma molécula polar, enquanto o acetato de etila, que é um éster, ele tem forte caráter apolar. Então, isso explica por que é que ele não se dissolve na água. Tá? Baixa solubilidade na água. Massa específica, ó, 0,9 gramas. Massa específica, gente, é o outro nome que nós damos para a densidade. Tá? Densidade. Ele tem uma densidade menor do que a água. Então, a gente já sabe que ele não se mistura com a água e, numa mistura entre eles, que seria uma mistura heterogênea, ele ficaria em cima, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, numa mistura entre os dois, o acetato ficaria em cima, a água ficaria embaixo. Como a temperatura de fusão dele é de menos 83 graus Celsius, significa que na temperatura ambiente ele é líquido também. Tá? Ele é líquido, assim como a água. E a pressão de vapor sendo maior do que o da água, tá? Pressão de vapor, gente, é um indicativo de volatilidade. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, né, de um solvente, mais volátil ele é. Então, quando eu digo que a pressão de vapor do acetato de etila é maior do que da água, significa dizer que ele é mais volátil, tá? Volátil. Provavelmente ele tem um ponto de ebulição mais baixo do que a água, ele vaporiza mais facilmente, né? Um exemplo de uma substância muito volátil que vocês conhecem no seu dia a dia é a acetona, né? O removedor de esmalte da unha. Vocês sabem que se deixar a garrafa aberta, né, o frasco aberto, ele vai embora, ele vai vaporizar, porque é uma substância volátil. Uma outra maneira de dizer que ela é volátil é dizer que ela tem uma pressão máxima de vapor muito alta, tá? Bom, então baseado nas características, o item A diz evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Não dá. Não dá para evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água, porque a água também vai vaporizar, né? A água também vaporiza, tá certo? Ela é líquida, ela também vai vaporizar. Apesar do acetato de etila vaporizar mais, a água também vaporiza, então vai mudar o conteúdo da água. B, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Bom, filtração é uma técnica para a gente separar misturas heterogêneas, tá? Mas que envolvam a presença de um componente sólido e um componente líquido, tá certo? Então, como a gente tem ali acetato de etila e água, que são substâncias líquidas, não dá para fazer filtração. Elimina também o item B de bola, né? C, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Não dá para separar a água do acetato de etila, e sim o contrário. Eu separo o acetato de etila da água. Alan, tem diferença? Tem. Quando eu digo que o acetato de etila vai ser separado da água, significa que o acetato de etila é que vai vaporizar e depois de passar pelo condensador, ele vai resfriar e vai voltar a ser líquido. Tá? No processo de destilação é ele que vai fazer essa mudança. Tá certo? A água permanece no seu frasco original.
Mas no item C, do jeito que está escrito, que fala que vai separar a água do acetato de etila, aí não, estaria errado, né? Porque a água, por ser menos volátil, tá? Ela não vai vaporizar primeiro, né? Quem vai vaporizar primeiro é o acetato de etila. Então, o que vai acontecer é a retirada do acetato de etila da mistura, e não o contrário. O item D, proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato. Centrifugação também é uma técnica para separar misturas heterogêneas, no entanto, com a participação de um componente sólido e um componente líquido, o que não procede aqui. O item correto, portanto, vai ser o item E. Tá? Você vai usar um filtro específico, chamado de funil de decantação, ele tem aquele formatinho que lembra muito um peão, coloca a mistura aqui dentro, espera decantar as fases, né? Aonde o acetato vai ficar em cima, tá? O acetato vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo, e aí depois que as fases se separam, você abre essa torneirinha e consegue separar a água do acetato. E o item correto para essa questão seria o item E, de EBA, entendi, do assunto. Bacana?